Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Recadinho rápido só para falar da super revisão de véspera que acontecerá na semana da prova aqui no canal. Por isso, inscreva-se aqui embaixo no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações para você não esquecer de ver essa aula, pessoal. Então é uma aula, uma super revisão de véspera gratuita na semana da prova. Vai ser alguns dias antes da prova, 4, 5 dias antes, para você conseguir assistir mais de uma vez se precisar aqui no canal. Então não esquece, se inscreve para você ver essa aula antes da sua prova. Tudo bem? Só lembrando também que eu fiz a apostila de questões inéditas com 50 questões inéditas mais tabelas de projeção. 50 questões inéditas com relação ao assunto de legislação, certo? Tudo que está no edital. São 41 questões de legislação e 9 questões sobre Excel da parte que cai lá, que está no edital também. E tudo isso aqui, obviamente, está comentado, com gabarito comentado, e tabela de projeções, basicamente, é o histórico da banca, aquilo que ela costuma mais cobrar de todos os assuntos, certo? E também lá nessa apostila tem a minha opinião de quais assuntos eu acho que vai cair, e aqueles que vão cair, qual vai cair mais e qual vai cair menos. Eu fiz uma projeção lá de quantas questões para cada assunto vai cair, tudo bem? Essa apostila aqui está no valor de R$19,90. No primeiro link da descrição desse vídeo você consegue adquirir ela. É uma apostila em PDF, você recebe por e-mail para fazer download, tá certo? Então vamos agora, pessoal, analisar a banca VUNESP. Então vamos analisar como que é essa banca, certo? Para saber como que você precisa fazer para chegar na prova preparado. Qual é o estilo da banca nesses assuntos que vão cair nessa sua prova de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Então aqui eu peguei alguns exemplos dos assuntos que mais caem. São exemplos então bons, porque são assuntos que com certeza estarão na sua prova. E eu peguei de provas diversas, da última prova de auxiliar de promotoria, peguei de prova de nível médio e nível superior, também do Ministério Público de São Paulo, e algumas outras provas, algumas de 2019, algumas de 2014, 2016, um pouco de cada lugar para você ver que o estilo permanece o mesmo para esse tipo de prova. Lembrando que em algumas provas talvez mude esse estilo, por exemplo, na prova do TJ São Paulo para o cargo de escrevente, está um pouco mais pesado a matéria. Mas para esse concurso aqui de auxiliar de promotoria não vai mudar muita coisa, o estilo e a dificuldade serão dessas questões que eu vou trazer agora para você. Então vai ser pelo menos um exemplo aqui de cada disciplina. Começando com português. Veja só, caiu na última prova de auxiliar de promotoria aqui para a capital, certo? 2014. Na última prova caiu isso aqui, questão de português sobre o que? Colocação pronominal. É aquilo que eu falei que é importante você estudar agora na reta final. Se você não viu esse vídeo, veja aqui no canal, coloque o que é importante estudar na reta final, joga aqui que você vai achar esse vídeo, que eu também citei os assuntos mais importantes agora na reta final. Então aqui o assunto é colocação pronominal, português, assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Letra A, certamente delineou-se um cenário infernal com assassinatos brutais. Letra B, a frente que se opôs ao Hutus foi liderada por Paul Kegane. Tinha um texto aqui, tá bom, pessoal? Esqueci de falar, tinha um texto aqui, eu tirei esse texto que não é importante para essa questão. Letra C, se completam em 2014 20 anos do genocídio em Ruanda. Letra D, Kegane reconhece que as pessoas não livraram-se do vírus do ódio. E letra E, com Kegane como presidente, tem feito-se mudanças em Ruanda. Veja que até algumas alternativas é difícil de ler, já dá para ver que está errado. Mas qual é o erro de cada alternativa? Vamos lá, olha só. Na letra A palavra certamente é advérbio, né, pessoal? Advérbio. Advérbio não varia. Ou seja, uma palavra invariável, quando a gente está falando de colocação pronominal, uma palavra invariável é atrativa, é o que a gente chama de partícula atrativa, certo? Tem vários nomes, mas em geral, partícula atrativa, ou seja,
Quando temos essa palavra, ela puxa para si o pronome. Então, olha aqui. Letra A, certamente se delineou. Esse se tinha que estar antes do verbo aqui, delineou, tá certo? Então, por isso que está errado. Isso a gente chama de quê? De próclise. Próclise, olha só. Pró é aquilo que está antes. Ênclise é aquilo que está depois. Então, próclise é aquilo que está antes. Então, aqui tinha que ser uma próclise. Então, certamente se delineou. Letra B fala que a frente que se opôs ao utus foi liderada. Olha só, pessoal, essa aqui está correta, porque o que também é uma partícula atrativa, ele não varia, por isso que é assim que deve ser realmente. A frente que se opôs, não é opôs-se, enfim, não é nada de outro jeito aqui. Ele atrai também o pronome se. Por isso, letra B é o nosso gabarito, é a resposta correta. Letra C está errada porque, normalmente, pessoal, não se começa com pronome uma frase. Por isso, teria que ser completam-se, tá bom? Completam-se. Isso aqui é uma ênclise, porque o C deveria vir depois. Então, uma ênclise. Letra D, o erro está porque também o não aqui é uma partícula atrativa. Então, deveria ser que as pessoas não se livraram. Uma próclise também. E letra E, tem feito-se. Olha só, tem feito-se. Aqui uma locução verbal, né, pessoal? Temos dois verbos, tem e feito. O feito, o verbo principal, está no particípio. Não dá para fazer particípio, o quê? Uma ênclise no particípio aqui na locução verbal. Então veja, não dá para pôr o pronome depois de um particípio numa locução verbal. A gente pode pôr antes, pode pôr no meio, mas depois não pode. Então, é proibida ênclise em verbo no particípio, por isso está errado. Então, veja o nosso gabarito. Vou até mudar de cor aqui para você ver. Nosso gabarito é a letra B. Letra B, o nosso gabarito. Isso aqui você tem que estudar. Quer ver isso aqui com mais detalhes? Se inscreve no canal, porque terá na revisão de véspera. Tudo bem? Vamos passar agora para matemática. Mais uma questão que caiu na última prova também de auxiliar de promotoria. O assunto é porcentagem. Trouxe duas questões de matemática, tá bom? Porque o pessoal costuma errar mais. Trouxe duas. Essa aqui caiu na prova de auxiliar de promotoria. Já até resolvi ela aqui no canal, vou resolver de novo. Então aqui temos um anúncio. Fala que cerveja bem loura, lata 269 ml, a unidade é P. É o valor dessa unidade. Então, aqui o anúncio, que é promoção, leve 15, pague 12. E ainda na compra de 15 unidades, cada uma sai por R$1. Então esse aqui é o anúncio, aqui é a questão. Um folheto promocional de certo supermercado, então a gente viu aqui, certo? Com base então nessas informações, é correto afirmar que o preço unitário original desse produto em reais, substituído por P na ilustração, que é esse P aqui, certo? Que eu já pus de amarelinho, e o desconto percentual aplicado sobre esse preço original, que é esse preço unitário aqui. Qual que é o desconto sobre esse preço unitário? É a outra pergunta. Nessa promoção são iguais respectivamente a... Então aqui temos as alternativas. O primeiro valor é o preço unitário, que é o valor de P, que a gente tem que saber. E essa porcentagem aqui é o desconto percentual em cima desse preço unitário aqui. Então essa aqui que é a pergunta, essas duas perguntas da questão. Vou colocar aqui a resolução e te explicar passo a passo. Veja, resposta. Então olha aqui. Então temos que descobrir primeiro o que? A unidade de P. Quanto vale esse preço unitário? Ele já deu aqui todas as dicas. Ele disse que se você comprar 15 unidades, cada uma vai sair por R$1, certo? Cada uma vai sair por R$1. Ou seja, você vai pagar R$15. E ele disse também que se você levar 15, você vai pagar 12. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que se você levar 15 unidades, vai sair R$15, que é R$1 cada unidade, certo? Mas é como se você estivesse pagando 12, olha só. Por quê? Porque essa é a promoção deles. Ou seja, se a gente dividir R$15, porque a gente vai levar 15, né, para pegar essa promoção. Então, se a gente dividir esses R$15 por 12,
por 12 unidades, a gente vai ter o valor real, né? O valor original dessa unidade, sem o desconto. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, primeiro passo aqui, ó, pegar os R$ 15, dividir por 12 unidades. Que aí teremos esse preço unitário original, que vai ser, fazendo essa conta, R$ 1,25. Agora a gente tem que ir atrás do desconto percentual. Qual que foi o desconto, então, se a gente levar nessa promoção aqui? Se levar 15. O desconto é fácil. A gente pega, então, o valor real, original, que era R$ 1,25, e subtrai R$ 1. Por que subtrai R$ 1, pessoal? Porque R$ 1 é aquilo que a gente vai pagar em cada uma delas, na promoção. Ou seja, a gente tem um desconto de quanto? Aqui é para ver o desconto que a gente vai ter em cada unidade. O desconto em cada unidade é 25 centavos. Ora, então se 25 centavos é o desconto em cada unidade, agora a gente faz a conta de qual é o percentual que representa esse aqui, esse 25 centavos. Qual que é o percentual? Então basta aqui, pessoal, a gente fazer assim, ó. Tem vários jeitos de fazer isso, né? Eu peguei aqui o valor original, mais uma vez, ó, que é R$ 1,25, vezes x, que é um desconto. X é o desconto, ó. Eu quero saber justamente qual é o valor desse desconto. Eu sei que o desconto vezes o valor original precisa dar um desconto de, aqui, ó, 25 centavos. Por isso que x vezes 1,25 precisa ser igual a 25 centavos. Daí aqui a gente só isola. Eu passei esse 1,25 dividindo 0,25. Olha aqui, ó. X então é igual a 0,25 dividido por 1,25, que eu passei dividindo. Se você fizer essa conta, vai encontrar o valor de x é igual a 0,2. Em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então teremos o valor aqui, ó, de 20%. 20% é o desconto percentual. Resposta então, letra A. 1,25, o valor original unitário, e 20% de desconto levando na promoção. Então, questão aqui que caiu de porcentagem na última prova de auxiliar de promotoria, para você conhecer como que funciona a VUNESP. Vai ser sempre assim essas questões de porcentagem. O nível de dificuldade vai ser esse, talvez um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas em geral é sempre esse nível. Vou pegar outra aqui de porcentagem, olha só. Concurso de oficial de promotoria. É o concurso acima de auxiliar, que esse aqui é para nível médio, auxiliar nível fundamental, oficial nível médio. Foi em 2016, mas também mesmo tipo de questão. Olha só, em uma reunião familiar estão presentes ao todo 19 homens e 61 mulheres. Então aqui ele deu a quantidade de homens e mulheres. Em um determinado momento deixou a reunião um certo número N de mulheres e chegou um mesmo número N de homens. Então, olha só, tinha 19 homens e 61 mulheres. Em determinado momento, saiu N mulheres e chegou N homens. Ou seja, pessoal, o número de pessoas nessa reunião familiar permaneceu o mesmo, porque se saiu N pessoas, seja elas quais forem, no caso aqui de mulheres, né? Mas chegou N também, então o número total permaneceu o mesmo. Mas vamos continuar. Ficando a reunião com 45% de homens e 55% de mulheres. Então, depois que saiu uma quantidade aqui, N de mulheres, e chegou N homens, ficou com esse percentual de homens e mulheres. Então, esse número N é igual a... Então, a pergunta é qual que é, afinal, esse número N aqui? É muito fácil aqui de resolver essa aqui. É até mais fácil que a questão anterior. Veja, um cargo de nível médio, teoricamente um nível superior, mas uma questão um pouco mais fácil de porcentagem. Resposta aqui do lado, ó, passo a passo. Então temos o quê? 61 mulheres. Tínhamos, né? 61 mulheres, mais 19 homens. O total é quanto? 80 pessoas. Depois o que aconteceu? 61 mulheres estava lá, mas saiu N. Ó, 61 mulheres menos N. E tinha 19 homens. E chegou quantos homens? N também. Ou seja, o total permaneceu o mesmo, porque N menos N mais N é igual a zero, né, pessoal? Então, o total permaneceu de 80. Isso aqui foi só para você ver que o total continuou sendo 80 de pessoas. Então, como que a gente descobre o valor desse número N? Com a porcentagem, ó. Então, a gente pode pegar ou esse valor aqui de mulheres ou de homens. A gente tem que escolher. E pegar também ou a porcentagem de homens ou de mulheres. Então, a gente
escolhe um deles e faz com um deles. Eu peguei de mulheres, então peguei os 55%. Então, olha só, a gente pegou a quantidade total de pessoas, que é 80, multiplica. Aqui eu coloquei em decimal, mas dá no mesmo, né? Então, 0,55 mulheres, que tinha 55% de mulheres. Quando que tinha? Depois que saiu um certo número N. Então, 80 pessoas vezes 0,55 tem que ser quanto? Tem que ser igual a 61 mulheres menos N. Olha só. Dessa forma, a gente tem uma igualdade equivalente. Então, peguei a porcentagem de mulheres vezes o total de pessoas. E aqui peguei a quantidade de mulheres que saiu menos a quantidade que estava lá. Então, 80% vezes 0,55 dá 44. Faz essa conta aí. E 61, M menos N. Aqui, então, basta... Eu vou jogar, vou só apagar aqui, para você conseguir enxergar melhor. Passar a borracha em tudo aqui. Olha só, então, vou colocar de novo aqui para você. Coloquei aqui, então aqui basta passar o menos N para lá, ó, que está negativo, para ele ficar positivo e passar o 44M para o lado de cá, subtraindo 61. Então temos o que? N isolado, 61 menos 44, 17. O valor de N é 17. Então foi a mesma quantidade que saiu e que entrou. Lembrando que dá certo também se você pegar com a quantidade de homens. 45% vezes 80, que é o total, e igual a isso a 19H mais N. Dá a mesma resposta, vai dar 17. Então mais uma questão, essa aqui de oficial de promotoria. Analisando agora uma questão de geografia. Olha só, também uma prova, um concurso do Ministério Público de São Paulo, agora de cargo superior, analista técnico científico. E olha só, de geógrafo, hein? Geógrafo. Então, uma questão de geografia para geógrafo. E mesmo assim, olha só como foi uma questão simples lá de 2016, nível superior. Então, o gráfico a seguir está na próxima tela, eu já vou mostrar. Apresenta as pirâmides etárias dos migrantes da região sudeste no Brasil de 2000 a 2010. Nele é possível observar o aumento da proporção de... Então, o aumento da proporção de... Daí aqui a gente tem as alternativas. Vamos só para o gráfico aqui, para te mostrar. Então, aqui no eixo Y, a gente tem o quê? A gente tem a idade das pessoas. Então, aqui as crianças de 5 a 9 anos, idosos de 90 ou mais anos, certo? Aqui são as idades que eles dividiram por faixas etárias. E aqui embaixo a gente tem um percentual, né? O quanto aumentou, o quanto diminuiu. O cinza aqui do lado esquerdo é homens, lado direito mulheres. Essa parte aqui que está em contorno sem preencher é homens 2010, ó, ou seja, a estatística de 2010. E a parte cinza é a estatística de 2000. Para as mulheres a mesma coisa. O que está preenchido com cinza claro é a estatística de 2000 e o que está só contornado é a estatística de 2010. Que é justamente para comparar se aumentou ou diminuiu essa taxa de migração. Então aí a gente analisa cada alternativa. Olha só, veja que o comando da questão nos deu... Ele quer o quê? O aumento. Vamos ver qual que tem aumento. Letra A. Crianças de 5 e 14 anos. Houve aumento, então. Vamos ver se houve aumento de 2000 para 2010 nas crianças de 5 a 14 anos. Nem lê o resto aqui, pessoal. Depois da vírgula aqui, nem precisa ler. Não vai precisar. Você vai ver. Então, de 5 a 14 anos houve aumento. Vamos ver aqui, ó. 5 a 14. Então, temos que analisar essa última barrinha e também a penúltima aqui, ó. De 5 a 14. Houve aumento, ele não falou se era homem ou mulher, ele falou crianças, então a gente tem que analisar a quantidade de homens e mulheres, todas. Veja que a parte cinza de ambos os lados está maior do que a parte contornada aqui, ó, está maior a cinza, ó, a cinza vai até aqui, ó, certo? Então, se está maior e a parte cinza é lá de 2000 e o contorno é de 2010, quer dizer que diminuiu a quantidade de crianças, não aumentou, diminuiu. Se diminuiu, então não é a nossa resposta. Então, letra A não é. Letra B, fala que aumentou a quantidade de mulheres de 20 e 24 anos. Vamos ver. 20 e 24 anos. Então, essa barrinha aqui, ó, aumentou a quantidade de mulheres. Então,
A quantidade contornada tem que dar maior. Olha aqui, não está maior de novo. Então, é menor. Diminuiu a quantidade de mulheres. Olha só. Era até aqui, quase 0,10, né? Agora diminuiu. Então, um pouco mais de 0,08. Então, também não é a nossa resposta, não. Letra C. Fala que a quantidade de homens e mulheres aumentou entre 25 e 29 anos. Vamos ver, 25 e 29 anos. Esta barrinha aqui. Homens e mulheres aumentaram. Vamos ver. Olha, aqui o contorno está maior. Realmente aumentou para homens. E aqui também está maior. Realmente aumentou para mulheres também. Então, parece que é a alternativa correta, mas vamos ver tudo. Letra D. Adolescentes de 15 e 19 anos. Então, adolescentes, ó. Então, junta homem e mulher. Então, será que aumentou a quantidade de adolescentes? 15 e 19 anos? 15 e 19. Esta barrinha aqui não aumentou, diminuiu. O contorno está menor que a parte cinza. Contorno menor que a parte cinza. Diminuiu ambos. Então, não aumentou, diminuiu. Letra D errada. E letra E. Homens e mulheres, então os dois de novo, aumentou de 20 e 24 anos. Vamos voltar para ver. 20 e 24 anos, olha aqui, homem e mulher. A parte daqui, opa, homem aumentou, realmente. E mulher? Mulher não, ó, o contorno está menor. Ou seja, está errado por causa da parte que citou mulher. A parte das mulheres aqui está errado. Então, voltando aqui para a nossa resposta correta, é a letra C. Realmente, homens e mulheres de 25 e 29 anos, né, ou a 29 anos, aumentou nessa região aqui, mostrando de novo aqui, de 25 a 29 anos, aumentou. Contorno está maior que a parte cinza e aqui contorno maior que a parte cinza. Veja que foi só análise de gráfico. Tudo isso que está escrito aqui, não importava. Isso aqui depois da vírgula, não importava. É claro que pode ter uma questão que vai importar, mas nesta questão não importou. Você nem precisou saber se realmente aumentou por causa que foram inseridos na população economicamente ativa, tá certo? A gente sabe que isso aqui realmente está correto, porque letra C é o nosso gabarito. Agora uma questão de história. Questão de história do último concurso de auxiliar de promotoria. Vamos ler rapidinho. O desenvolvimento e crescimento econômico advindos da estabilização da economia contribuíram para a estabilidade governamental. O governo Médici entrou para a história como o período em que se registraram os maiores índices de desenvolvimento e crescimento econômico do país. Porém, esta fase de prosperidade da economia brasileira tinha muito mais causas externas, internacionais, do que internas. O custo social e econômico para o país foi altíssimo. A brutal concentração da renda impediu que as camadas populares melhorassem sua condição de vida. As desigualdades sociais e a pobreza aumentaram neste período. Os acontecimentos descritos neste texto aqui ficaram conhecidos pelo nome de... Então temos aqui as alternativas e o gabarito aqui, já vou falar logo de cara, é a alternativa B, né, pessoal? Estamos falando do milagre econômico brasileiro, que ocorreu durante o regime militar. Por isso é importante você saber os acontecimentos do regime militar. Veja que ele deu, basicamente, o que é isso aqui? É um conceito. O que foi o milagre econômico brasileiro? Tudo isso aqui que está escrito aqui. Tudo isso aqui que está no enunciado, ele explicou isso aqui. Você já pode até fazer um resuminho com base nessa própria questão, porque ele basicamente deu o conceito do milagre econômico. Você também pode pesquisar o que é essas outras coisas aqui, mas não tem nada a ver com este assunto aqui em questão. Então, uma questão de história que caiu e vai continuar caindo nesse mesmo tipo de estilo e dificuldade. Agora, uma questão de legislação. Essa questão é desse ano. Olha só, pessoal, uma questão desse ano de nível superior para contador do TJ São Paulo, de 2019. E olha só que questão simples. Nos termos da Lei 10.261, constituem um dos deveres do funcionário, dentre vários outros. Então, é justamente o que vai cair na sua prova de auxiliar de promotoria. Quais são os deveres dos funcionários? Está lá no artigo 241. Então, você tem que ter lido, tem que ter estudado. Alternativa A, residir no local onde exerce o cargo ou onde é autorizado. Será que está certo? Vamos ver.
Alternativa B, abandonar o local de trabalho quando sofrer ofensas físicas ou morais. Letra C, participar de todas as reuniões convocadas pelo sindicato de classe. Letra D, omitir-se diante das irregularidades cometidas pelo seu chefe imediato. E letra E, retirar, ainda que com a anuência do seu superior imediato, qualquer objeto existente na repartição. E isso aqui está tudo lá na Lei 10.261. Resposta, alternativa A é a correta mesmo. Então, é copia e cola. Olha só como está aqui, ó. Artigo 241, inciso 7. Residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. É igual tá aqui, pessoal. Olha só, uma prova de nível superior de 2019. Então, vai seguir esse mesmo estilo. A letra B e C, tudo que está escrito aqui, nem tá no estatuto, nem tá na Lei 10.261. Então aqui, ó, ambas estão erradas porque nem está escrito nada disso lá. Nem nos deveres, nem em nenhum outro lugar. Letra D está errado por quê? Porque fala que é omitir-se diante das irregularidades. Não pode se omitir. Artigo 241, inciso 2. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. Então, se forem ilegais, essas ordens superiores, você deve representar, é dever representar, e não omitir-se. E letra E, fala que retirar-se, ainda que com a anuência do seu superior. Isso aqui é uma proibição, olha só, está no artigo 242, inciso 2, retirar sem prévia permissão da autoridade competente qualquer documento ou objeto existente na repartição. Então veja aqui, ele falou ainda que com anuência. Ora, se tiver anuência quer dizer que não é proibido, mas não que é um dever, certo? Aquilo que não é proibido não necessariamente é um dever. É dever apenas o que está lá no artigo 241 e incisos. Então, leia lá todos os incisos. Tem aula gratuita aqui no canal com todos esses artigos de toda a legislação que vai cair para sua prova. Veja então, questão nível superior, nível de dificuldade fácil, e é este aqui que vai estar na tua prova. Por último aqui, uma questão de informática de Excel. Questão desse ano também, 2019. Peguei lá da Câmara de Tatuí, ó. Fui até longe, só para ser uma prova diferente, mas o nível vai ser mais ou menos esse também. Eu gostei dessa questão aqui, olha só. Assinale a alternativa que contém a fórmula correta da função C, função que sempre cai. No Excel 2010, em sua configuração padrão, para expressar a seguinte regra. Então veja, ele quer qual que vai expressar uma regra aqui. Ó, vou até colocar aqui a resposta, né? Na verdade não é resposta, são as alternativas. Até coloquei errado aqui. Então veja, se conteúdo da célula A1 for maior do que 20, exibir ultrapassou. Então, função C, pessoal. Função C, ele quer que tenha essas regras aqui. A gente vai colocar lá na célula A1 um valor lá. E se esse valor, se o conteúdo da célula A1 for maior que 20, vai exibir essa palavra aqui, ultrapassou. Se o valor da célula 1 estiver entre 1 e 20, vai exibir a palavra atenção. E se o valor da célula A1 for igual a 0, vai exibir a palavra OK. Então, qual dessas alternativas aqui vai fazer exatamente isso que ele quer? Vai obedecer estas condições todas, essas regras todas. Vamos ver então as alternativas. Função C é basicamente o que, pessoal? Também vou falar tudo isso na revisão de véspera, por isso se inscreve no canal. Função C basicamente é aquilo lá. Função C a gente tem o que? Uma condição inicial, que é o que está antes do ponto e vírgula aqui. Essa aqui é a condição. Se isso aqui estiver correto, vou até apagar aqui, não ficou muito bom. Se isso aqui estiver correto, se essa condição aqui estiver correta, precisa exibir o valor que está logo na sequência aqui. Então esse aqui é o valor verdadeiro. Se estiver correto essa condição verdadeiro, exibir isso aqui. Se estiver errado, exibir a seguinte. Aqui é o valor falso. Então, esta aqui é a função C. Agora, tem mais um ponto e vírgula aqui na alternativa A. O que é isso aqui? Isso aqui está errado, pessoal. Isso aqui não é função C, certo? É outra coisa isso aqui, mas não é função C. Então, letra A a gente já viu que está errado. Vamos para a letra B. Só apagar de novo isso aqui. Vamos para a letra B agora. Função C. Se A1 é maior que 20, exibir ultrapassou. Parece que está certo.
Se não for, ir para a próxima depois dos dois pontos. E aqui temos outra condição, outra função C dentro de uma função C. Temos que analisar também. Aqui, analisar o quê? A mesma coisa, primeira condição. Se A1 for maior ou igual a 1, exibir atenção. Parece que é isso mesmo. Se não for, certo? Se não for, exibir ok. Será que é isso aqui? Bom, vamos analisar as próximas. Letra C. Se A1 é igual a 0, exibir ok. Até aí tudo bem. Mais uma função C. Se não for igual a 0, então deve ter mais essa condição. Então, A1 maior ou igual a 1, exibir atenção. Maior ou igual a 1, exibir atenção. Se não for, exibir ultrapassou. Olha como já está estranho aqui. Precisa exibir ultrapassou quando for maior que 20, certo? Maior que 20. Olha aqui, se for maior ou igual a 1, exibir atenção, ele nunca vai exibir ultrapassou, porque 20 também é maior ou igual a 1. Então, ele vai sempre exibir atenção. Por isso, letra C está errado também. Vamos para a letra D. Então, letra A não é, letra C não é. Letra D. Se A1 é igual a 0, exibir ok. Beleza. Se não for, exibir ultrapassou. E aqui mais uma atenção. Nada a ver também. Tá errado pelo mesmo motivo da alternativa A. Mesmo motivo. Precisa ter só 2 pontos e vírgulas, pessoal. Função C, 2 pontos e vírgulas com 3 opções aqui, ó. Só isso. Se tiver mais que isso, tá errado. Apagar novamente aqui. E letra E. Se A1 é igual a 0, exibir ok. Até aqui tudo bem. Se A1 maior ou igual a 1, exibir atenção. Se não for maior que isso, então exibir isso aqui. Mas olha como está errado. Aqui ele dividiu cada uma como se fosse uma condição. Isso aqui está errado, pessoal. Porque ele pôs uma fórmula C, uma função C dentro de outra, sem a terceira opção aqui, ó. Por isso que não tem nada a ver. Tá errado isso aqui também. Então, se você colocar lá no Excel a letra B, vai estar corretinho. A letra B é a resposta. Vou entrar em mais detalhes da função C. É que o ideal seria primeiro estudar ela para depois vir para a questão, senão você não vai entender muita coisa. Por isso, veja a revisão de véspera para entender melhor. Tudo bem? Então, vimos aqui 1 ou 2 exemplos de matemática, né, das disciplinas que irão cair na sua prova de auxiliar de promotoria. Esse vai ser o nível de dificuldade e assuntos importantes de todas as disciplinas. Lembrando, super revisão de véspera, inscreva-se no canal para assistir e não perder, tá certo? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.